Olá, e aí, como que você está? Hoje eu venho falar um pouquinho para você sobre um assunto que é muito especial para mim. Eu vou te falar sobre carreira profissional e missão de vida. Então, se você já se perguntou por que você veio a esse mundo, ou se você tem o mínimo de curiosidade para entender o que tem de especial em você, e quando você descobrir a sua missão de vida, o que isso vai trazer de diferença na sua vida e no mundo, se você tem curiosidade ou quer saber um pouco sobre isso, fica aqui comigo que eu vou compartilhar com você, né? Desde a minha frustração profissional na adolescência em um curso profissionalizante, que eu tenho muito interesse sobre esse tema de missão de vida, propósito profissional. E desde aproximadamente 6, 7 anos, né, desde a minha graduação em psicologia, que eu venho me aprofundando em estudos que têm a ver com esses assuntos. Bom, antes de entrar no assunto, caso você não me conheça, eu sou Ana Paula Ferreira, sou psicóloga, coach de carreira e sou apaixonada pelo desenvolvimento humano, pessoal e profissional. Mas afinal de contas, vamos lá. Como descobrir a sua missão de vida? Antes de tudo, eu queria deixar claro que missão de vida, né, assim como eu tenho aprendido com um dos meus mentores, né, o Jerônimo Temel, que é um grande coach aqui no Brasil, que o instituto dele é internacional, existem dois tipos principais de missão. Existe a missão universal, ou seja, uma missão comum para toda a humanidade, e existe a missão individual. Adianto para vocês nesse vídeo que a missão individual, ela exige um processo um pouco mais cuidadoso, no sentido de mergulhar na sua história de vida, mergulhar sobre quem é você, para que a gente tenha clareza de qual é a sua missão individual. Mas eu já vou te dizer qual é a sua missão universal, comum a todos os seres humanos, né? Como espécie humana, nós temos a missão de sobreviver, né? Tudo o que nós fazemos, se a gente for avaliar as necessidades básicas, os princípios básicos, tudo caminha para a linha da sobrevivência. Então, infelizmente, se a gente para observar comportamentos, atitudes, valores, a gente vê que a nossa espécie humana está longe de cumprir em união essa missão, né, de sobreviver, né, de cuidar dessa relação uns com os outros, dessa relação com a natureza, com o planeta. E se a gente continuar assim, logo a nossa espécie ela vai se extinguir. E aí não adianta mais nada, não adianta evoluir em outras áreas se a gente não garante a perpetuação da espécie. Então, se você não tinha ideia de nenhuma missão na sua vida, saiba que essa também é sua e você precisa fazer a sua parte. Mas, indo um pouquinho para a missão individual, tem mais a ver com o trabalho que eu faço com meus clientes, né? De desenvolvimento profissional, de desenvolvimento pessoal. Ana Paula, a minha missão individual necessariamente tem a ver com uma carreira profissional? Sim e não, né? Como assim, Ana Paula? Pode ter. Deixa eu me fazer mais clara. Você pode muito bem exercer a sua missão nesta vida sem ser na sua carreira profissional. Mas imagina, se você consegue alinhar a sua missão de vida ao seu trabalho, à sua carreira profissional, isso vai te dar muito mais possibilidade de aprofundamento, de empenho, de tempo, de condições mesmo para que você se dedique ao máximo a essa missão, né? Já se você tem uma carreira profissional que não tem muito a ver com a sua missão de vida, mas você dedica nas horas livres tempo para exercer essa sua missão de vida, tudo bem também, você está fazendo a sua parte, entende? Mas no meu trabalho eu ajudo as pessoas a alinharem a sua missão de vida com a sua carreira profissional. Isso dá muito mais energia, isso faz muito mais sentido para que você supere, enfrente
e não desista diante dos desafios profissionais, diante dos desafios que surgem na sua carreira profissional. Tá, Ana Paula, agora isso daí eu já entendi, mas como que eu descubro a minha missão de vida? Pois é, como eu disse no início desse vídeo, a missão individual não é tão simples assim, né? Como eu disse para vocês, é aproximadamente 10 anos que eu venho me perguntando o que eu preciso fazer nesse mundo para que a vida ela tenha mais sentido para mim. E é uma construção que eu venho aprimorando dia após dia, dia após dia. Hoje eu já tenho consciência que a minha missão ela tem tudo a ver com fazer você perceber que a vida ela pode ser mais leve, que a vida pode ter muito mais sentido, pode ter um valor que talvez você nunca tenha se permitido viver em razão de várias possibilidades, né? Então, trabalhar com desenvolvimento humano, tanto pessoal por meio da psicoterapia, quanto profissional também por meio da psicologia, do coaching de carreira, faz parte da minha missão. Isso eu não tenho dúvidas. Ana Paula, a sua missão é essa e pronto? Talvez sim, talvez não. Talvez daqui a alguns anos eu perceba que a minha missão é outra. Mas partiu daqui, eu já tenho convicção que isso sim faz parte da minha missão. O Jerônimo Temel, né, que é o meu mentor, é um cara que eu admiro demais, ele fala assim, que a gente precisa se desenvolver para ter clareza da missão. Então, ele faz a seguinte analogia. Você está numa montanha, né? Nessa montanha, quando você está na base da montanha, você não consegue ver a mesma vista de quando você está um pouquinho acima, a vista ela vai mudando. Então você precisa evoluir permanentemente. Como assim, Ana Paula? Se a gente precisa se unir como espécie para fazer do mundo um lugar melhor para nós, inclusive, a gente precisa estudar. A gente precisa se desenvolver, a gente precisa aprender e contribuir uns com os outros. E quando você entra nesse processo que ele chama de evolução pessoal permanente, você vai evoluindo, é como se você fosse subindo a montanha e fosse vendo outras possibilidades, outras paisagens, coisas que vão fazendo mais sentido para você. Eu, por exemplo, estou subindo a minha montanha. Pode ser que subindo mais um pouco, eu amplie meus horizontes, percebe? Então, se você quer saber qual a sua missão individual nesse mundo, entre num processo de evolução pessoal permanente. Isso você pode conseguir de várias formas, por meio de leitura, por meio de conteúdos gratuitos ou pagos, né? Eu, por exemplo, trabalho com essa mentoria, trabalho com essa consultoria de levar você, que talvez você se sinta perdido, se sinta um pouco confuso, desorganizado, a um lugar de completa clareza, de um caminho que você vai ter convicção que faz total sentido para você e que vai ter tudo a ver com a sua missão de vida. Eu te ajudo nesse processo de descobrir a sua missão de vida individual. Então, se você quiser subir esse degrau da montanha da sua vida, pode me acompanhar aqui ou entra mesmo em contato para que você tenha a experiência personalizada que vai te fazer, sem dúvida nenhuma, viver uma vida assim, totalmente diferente no sentido de fazer muito mais sentido para você. Se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha com alguém, né? Muitas vezes as pessoas não percebem um sentido mais significativo de viver nesse mundo, mas é tão precioso quando você percebe que você não é só mais um. Todos nós somos únicos, você é uma pessoa única, eu sou uma pessoa única e nós estamos aqui para nos ajudarmos. Mas infelizmente a cultura, a sociedade vai criando padrões e os padrões vão tirando a nossa especificidade, a nossa singularidade e a gente não pode perder isso, porque aí está a sua missão de vida individual para fazer diferença no mundo. Então não desiste de descobrir não, né? Como eu coloquei num post no meu Instagram, se você não sabe a sua missão de vida, você já tem uma, que é encontrá-la. Um forte abraço e até mais!